Olá, paz do Senhor, este é o seu canal EBD Viva. Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e nós vamos abordar aqui na íntegra, com subsídios ainda, a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. A faixa etária é de adultos e o tema do quarto trimestre é a glória e a justiça de Deus, a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Hoje nós vamos estudar sobre um ramo da teologia que é escatologia bíblica, ou seja, doutrina das últimas coisas. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo, fixar o conteúdo da lição. Pela graça de Deus, nós mais uma vez estamos aqui para mais um aprendizado, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e trazer aí a lição bíblica para você. Nós vamos estudar então a lição de número 11 e o tema da lição é a visão do templo e o milênio. Nós estamos no quarto trimestre e ao final da lição de hoje você estará apto a responder algumas indagações. Eis aqui algumas. Qual é a intenção do Espírito Santo em relação ao retorno da glória de Deus? Outra indagação: quais peças e utensílios ausentes do templo de Ezequiel que podemos enumerar? Mais uma: o que significa o retorno da glória de Deus? Outra: qual é a lei do novo templo? Vamos já adentrar no nosso textuário. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Já a verdade prática, o traje, a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, capítulo 43, versículo de 1 a 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, sobre o caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou o meu espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto a mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis. Nos seus altos, pondo um umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, eis que contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Que palavra maravilhosa! Na lição do número 4, nós vimos que a glória do Senhor foi-se do templo. Nesta lição, veremos que após a restauração completa da nação de Israel, o novo templo, o templo do milênio, será estabelecido a partir de uma nova dispensação. A glória do Senhor estará neste novo templo. O profeta Ezequiel revela que
A glória do Senhor entrou do templo. Está lá em Ezequiel 43:4. Objetivos da lição de hoje. Número 1 é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Número 2, identificar o templo do milênio. E número 3, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. O retorno da glória de Deus ao templo é um dos momentos mais áureos, mais divinos do livro de Ezequiel. No livro, a chegada da glória de Deus ao novo templo muda totalmente a relação de Deus para com o seu povo. Vamos à introdução da lição de hoje? Sublinhei na minha revista o primeiro parágrafo da introdução e ele diz assim: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. O que aprendemos aqui, irmãos? Que Deus é justiça, não tolera pecado, não pode permanecer no mesmo lugar onde o pecado habita. Olha o que está registrado em 1 João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Depois da introdução, o comentarista faz uma referência ao estudo da lição passada e aponta para a lição de hoje. Sublinhei também este último parágrafo da introdução que nós veremos a partir de agora. O epílogo da revelação de Ezequiel é longo e ocupa os capítulos do 40 ao 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece na descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Aprendemos que Deus é um Deus misericordioso, santo, que restaura, unificando o seu povo disperso. Restaurará espiritualmente e manifestará a sua Shekinah no templo em Jerusalém. Olha, a palavra-chave de hoje é santidade. Lembramos que santidade é um processo. Nós devemos zelar por ela todos os dias, buscando no Senhor forças para resistir às ciladas do inimigo das nossas almas. Muito bem, irmãos, nós vamos entrar aí no tópico 1, que diz que sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão de sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo de número 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Aqui cabe destacar que o autor é o mesmo. Quem é? O Deus Todo-Poderoso. Os contextos das visões diferentes, mediante a apostasia do povo, o que aconteceu? Veio a correção. Depois, em seguida, Deus retira sua glória. Deus utiliza o vaso dele, o profeta Ezequiel, que sofreu várias situações adversas para ilustrar ao longo do ministério dele o que o povo havia de passar. No final, Deus demonstra o objetivo final do plano da salvação, retornando pelo Oriente, ou seja, pela mesma saída que ele foi, com a sua glória. Oh, aleluia, irmãos! Vamos meditar o que o comentarista traz no subtópico de número 1, a porta oriental do templo, e os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, versículos 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Está lá no 40, versículo 6, Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta, então, como dissemos, volta a falar dessa mesma porta, que é o versículo de número 1. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que, quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. E
que o seu retorno será pelo mesmo caminho. O que fica patente aqui, irmãos, é que Deus, o que está registrado em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O fulgor da glória de Deus é tão esplendoroso que o homem mortal estremece ao chegar perto. Em sua infinita misericórdia, Deus está sempre zelando pelo seu povo e pelo cumprimento da sua palavra. Deixo a referência de Jeremias 1,12 aqui para os irmãos. Vamos ao subtópico de número 2. O pastor Ezequiel Soares busca interpretar o versículo 2 da lição em classe, trazendo 3 observações super importantes. Vamos lá. O versículo 2 ele foi dividido em 3 partes. A primeira é que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente. Que coisa triste! Este foi um sinal da retirada do meio do povo, da presença de Deus. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. O versículo afirma agora que não mais a porta do caminho que a glória do Senhor percorre. Volta, como dissemos, refaz o mesmo caminho por ocasião da sua retirada pelo Eterno e por causa das abominações, na verdade, do povo, como vimos na lição 2. Em nossa playlists, irmãos, nós temos aí a lição 2 que vocês podem revisar. O povo agora, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, a glória do Altíssimo está de volta. A segunda parte do verso 2 diz que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar a visão do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. A voz como de muitas águas. É uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, diz que os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, como tivessem sido refinados por uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que quando se apresenta o pecado tem que rachar fora, irmãos? A visão do profeta é a semelhança de um homem. É um Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Subtópico 3. As reminiscências. Já no versículo 3, a comunicação profética e estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes. Ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a primeira experiência como profeta, lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, versículo 3. Estudamos na lição 4 também que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém, como sinal da retirada da sua presença no meio do seu povo, como dissemos. Depois de 14 anos de destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém no ano 25º do cativeiro. No princípio do ano, no 10º dia do mês, Ezequiel 41. Estamos falando de 28 de abril de 570 ou 572 a.C. Essa revelação escatológica não é para o contexto histórico em que vivia o profeta neste versículo 3. A terminologia utilizada pelo profeta foi que nos traz que assim como Deus no passado mostrou ser um Deus de justiça e juízo ao derrubar o templo antigo, do mesmo modo ele demonstrará ser um Deus de graça e de misericórdia ao habitar no novo templo. Oh, aleluia! Sinopse 1. A glória do Senhor entra pelo caminho da porta, cuja face está para o oriente. Agora o tópico 2.
o templo do milênio. O comentarista nos traz que há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo, né, lá no templo de Jerusalém, e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Temos outras referências bíblicas em Isaías, né? Mas o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes foi Ezequiel. Deus é maravilhoso e nos traz tudo nos mínimos detalhes. Em sua palavra, amados, nós temos tudo que nós precisamos. Para nós é um privilégio e uma grande honra ter os registros bíblicos. No subtópico do 1, o pastor Ezequias nos traz uma reflexão. Um templo diferente, mas inicia como uma indagação. Que templo é esse? Não aparecem neles peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Nós podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, né? Nós temos uma referência aí em 2 Coríntios 5, 6 e 8, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, e a referência está no mesmo livro aí, né? 2 Crônicas 4, 19 e 20. As medidas precisas do templo, com o projeto e seus pátios, colunas, galerias, cômodos, câmaras, portas, ornamentos e vasos, além das instruções pormenorizadas quanto ao serviço sacerdotal, demonstra que o texto trata de um templo real, comprado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém, do tabernáculo. Pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo com a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontava para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele, na plenitude do tempo, como nós vimos, né? Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Irmãos, é bom sublinhar aqui que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Aqui neste ponto que estamos estudando, o Salvador da humanidade estará nele. Subtópico 2. Uma dispensação diferente. O último bloco do livro do profeta Ezequiel, capítulos 40 a 48, como nós dissemos, foca no novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Temos aí, né, no capítulo 47, no versículo 1, do 48 a 35. Amados, esses detalhes pormenores, cremos piamente no cumprimento de tudo literalmente. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, Apocalipse 20, de 1 a 5, anunciado pelos profetas. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Há muitos teólogos que divergem sobre o templo descrito em Ezequiel. Alguns consideram uma linguagem simbólica, metafórica e cumprida no Novo Testamento. Mas nós cremos que essa profecia irá se cumprir de forma literal no futuro. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? Não, Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados. O incenso representa as nossas orações. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Agora, com a glória do Senhor, voltando ao complexo do templo pela porta oriental do átrio externo, como vimos no início da lição. Só o príncipe poderia sentar neste lugar, onde comeria na presença do Senhor. Está lá em Isaías 44, de 1 a 4. Este príncipe, irmãos, nós podemos ver em outros textos que é o reino davídico ideal, o Messias, a quem o Senhor levantaria para reger o seu povo. Então, esse Messias quem é? Jesus Cristo, nosso Salvador. Subtópico 3, um ritual diferente.
Sem a arca da aliança naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Ela não aparece no templo de Ezequiel, e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Nós estamos dizendo sobre a arca, né? Depois disso, ela desapareceu completamente da história da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Está lá em Êxodo 25, 22, Levítico 16, 2, e foi confeccionada, né, pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. E hoje, a lei de Deus está sacramentada no coração de quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus nos purificou dos pecados e podemos andar continuamente na presença de Deus. Vivemos sobre o legado da nova aliança, em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e intercede junto ao Pai por nós. Um dia voltará para buscar a sua noiva. Subtópico 4, né? Como podemos explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. Está lá em Ezequiel 43, 18 a 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, o apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e os serviços cristãos. Está lá escrito em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Uma delas, a principal, considera o sacrifício como literal, como uma memória do sacrifício de Cristo, né? Assim como a ceia do Senhor será celebrada, né, no reino do meu Pai. Ou seja, no reino de Deus. Sinopse 2, no novo templo não haverá arca da aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Agora entremos no tópico de número 3, santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo, versículo 5 da lição da leitura bíblica em classe. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso nas lições 3 e 4, já falamos que está em nossa playlist, né? Mas, nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia lá atrás, com práticas abomináveis, como mencionamos lá, né, irmãos, anteriormente. Os irmãos podem rever aí estas lições. O profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como nós vimos no versículo 5 aí da leitura em classe, né? O profeta vê de fora a glória entrando pela porta do Oriente. E no versículo 5, de dentro do templo, o profeta vê a glória do Senhor enchendo o templo. Muito interessante, né? Aconteceu lá atrás com Moisés, quando foi dedicado, né, ao templo, o templo a Deus. A glória de Deus encheu o templo. Com o rei Salomão, na inauguração do templo, consagrando a Deus. O retorno agora, né, da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Esses oráculos evidenciam que o desejo do coração do Eterno é habitar no meio do seu povo, desde que este povo seja obediente e o adore em espírito e em verdade. Como está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito,
e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Palavras de Jesus Cristo à mulher samaritana perto do poço de Jacó. Desculpem. Subtópico 2, vamos ficar literalmente com esse tópico. A identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Diz o profeta, um homem se pôs de pé junto a mim, versículo 6. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminaram mais o meu nome santo. Versículo 7, como na revelação de Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor é o Senhor que está dando a visão ao seu profeta e, entendemos aqui, coadunando com o que o pastor Ezequias Soares nos apresenta, se tratar do próprio Deus. Subtópico 3, santidade para sempre. Os estudos dos versículos 8 e 9, hoje, assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel, durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Deus criou o homem, irmãos, para louvor da sua glória, e o inimigo tentou sabotar o plano, vive tentando o homem, buscando a quem possa tragar, mas devemos meditar e agir conforme o Salmo 26, versículo 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um de seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Finalmente, Deus restaura inteiramente o seu relacionamento com o povo e as suas promessas da aliança dadas a Abraão são cumpridas em sua integridade, isto porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43, 12. Sinopse número 3, a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Conclusão. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez, ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações do interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi totalmente destruída. E o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual do povo de Israel no novo templo, que Deus mostrou em Ezequiel em visão. Que lição maravilhosa, amados! Nós poderemos observar o caráter de Deus revelado para nós na lição de hoje, pois, como aprendemos na revista Ensinador Cristão, a história da relação de Deus com Israel é uma referência para a igreja e, portanto, aponta que a comunhão com o Senhor deve ser preservada e nutrida cotidianamente. A nossa meditação de hoje está em Salmo 19, 1 a 3, 7, 10 e 14. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos
e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel e o licor dos favos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que maravilha, né, irmãos? Que salmo maravilhoso. Nós chegamos ao final da nossa lição. Que o Senhor Deus, você que permaneceu até esse ponto da lição, né, abunde a sua graça em sua vida, irmão, irmã. Que o Senhor possa fortalecer a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Que você possa estar contido plenamente nos caminhos do Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida, e nós sabemos disso. Não há outro caminho a não ser Jesus. Então, nós pedimos ao Pai eterno, ao Rei das luzes, ao Rei que é o sol da justiça, que por meio do seu Filho Jesus, Ele atenda cada petição dos irmãos que estão intercedendo nas suas casas, nas suas igrejas, nos montes, indo para o trabalho, onde quer que você esteja, pedindo ao Senhor que Ele conceda o que deseja o seu coração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estudarmos aqui mais uma lição abençoada, Pai. Nós agradecemos a Ti por essa oportunidade. Sabemos que Tu é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que fora de Ti não há salvação. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti e pedimos a Ti para que Tu, Senhor, nos abençoe a cada dia e nunca nos deixe, nunca nos desampare. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.